Olá, eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Niilista, e hoje eu vou apenas falar aqui sobre o que eu gostaria de ver se realizando no mundo. Vou falar aqui sobre a realidade que eu gostaria de observar, de experienciar o mundo no qual eu gostaria de viver. Em primeiro lugar, vamos começar pelo básico. Eu gostaria de viver numa sociedade onde a escola fosse a base da sociedade e não a religião. Eu gostaria de viver numa sociedade onde as crianças fossem tratadas com respeito, onde as crianças, de acordo com o seu nível de desenvolvimento, com sua idade, fossem gradualmente sendo apresentadas a verdade, a realidade da vida. Eu gostaria de viver numa sociedade onde os contos de fadas servissem apenas para passar uma moral para crianças de tenra idade. E que depois de um tempo, quando elas adquirissem conhecimento suficiente para absorver outras informações, que fosse ensinado a elas o que significam os contos de fadas. A simbologia. Eu gostaria de viver numa sociedade onde a ciência fosse a base da educação. Onde o racionalismo fosse ensinado às crianças desde tenra idade. Para que essas crianças crescessem humanos lúcidos, coerentes, racionais, cônscios da realidade e não imbecis travestidos de adultos, crianças travestidas de adultos, como nós vemos hoje em dia. Eu gostaria de ver uma sociedade onde o indivíduo tivesse todas as oportunidades, mas que fosse a ele, independente da raça, independente da classe social, independente da forma de se vestir, independente da sexualidade, que esse indivíduo tivesse a oportunidade de vencer pelo seu mérito. Novamente, nós vamos reportar a questão da educação. Uma sociedade que eu gostaria de viver seria uma sociedade onde o mérito seria o principal. Numa sociedade onde a racionalidade seria exigida. Onde a racionalidade seria a base do conhecimento. Eu gostaria de viver numa sociedade onde a insanidade, a loucura, a fantasia fossem relegados a segundo plano. Eu gostaria de viver numa sociedade onde a religião fosse considerada apenas nos seus aspectos históricos, reverenciada apenas como arte,
como folclore, como a cultura de um povo e nada mais. Eu gostaria de viver numa sociedade onde quem mata morre. Eu gostaria de viver numa sociedade sem cadeias e sem prisões. Numa sociedade intolerante ao mal. Sem segunda chance para aqueles que cometem crimes contra seus irmãos, de livre e espontânea vontade, com interesses particulares, com consciência plena das suas ações. Eu gostaria de ver uma sociedade intolerante contra esses indivíduos, contra essas ações. Que a morte do cidadão fosse motivo para um clamor de sangue por aquele que cometeu esse ato. Eu gostaria de viver numa sociedade onde nós tivéssemos festivais públicos de extermínio de pessoas que abdicaram da sua condição de humanos. Eu gostaria de viver numa sociedade onde a televisão tivesse como principal fonte de entretenimento o extermínio de assassinos, de corruptos, de gente que abdicou do direito de ser considerado humano. Eu gostaria de viver numa sociedade onde a religião fosse motivo de risada, onde a religião fosse motivo de contemplação em museus ou em zoológicos. Lá poderia se ver, né? No zoológico, o crente com sua Bíblia embaixo do braço, insano, irracional, o ser humano que abdicou de ser humano, assim como o criminoso abdicou do seu direito de cidadania, de ser humano. Eu gostaria de viver numa sociedade onde o direito de ir e vir seria a base. O direito à liberdade de expressão e de livre consciência dentro das regras da lógica, do raciocínio, da coerência. Eu gostaria de viver numa sociedade sem muros, sem grades, onde o cidadão pudesse dormir com sua casa aberta, com suas portas destrancadas. Numa sociedade onde quem viveria com medo seria exatamente o transgressor. Eu gostaria de ver numa sociedade que não fosse libertina, que não concedesse aos vagabundos, aos demônios, aos monstros, aos assassinos, ladrões, pedófilos, estupradores, genocidas, homicidas, toda essa raça de porcos. Gostaria de viver numa sociedade onde eles vivessem apavorados e com medo. E o cidadão de bem, que constituiu a sua vida a partir do mérito, que constituiu sua vida a partir da racionalidade, que constituiu sua vida através da razão, a partir da razão, do bom senso, da lógica, que esse cidadão vivesse feliz, livre, leve e solto. Eu gostaria de viver numa sociedade onde crianças fossem crianças e adultos fossem adultos. Não numa sociedade onde adultos se comportam como crianças.
Eu gostaria de viver numa sociedade onde não existe perdão. Uma sociedade totalmente intolerante ao mal. Onde a intenção fosse a base do julgamento. Que o julgamento, né, e que a justiça não fosse cega, como é. Porque nenhum cego consegue enxergar um palmo à frente do nariz. E essa é a justiça atual, com uma venda. Eu gostaria que a justiça, viver numa sociedade onde a justiça fosse lúcida e enxergasse além do alcance. Enxergasse, acima de tudo, acima das consequências, acima dos fatos, enxergasse a intenção por trás dos fatos. Eu gostaria de viver numa sociedade onde não existissem presídios, mas existissem clínicas de eutanásia. Para quem não merece viver, para quem não respeita a vida, e que essas clínicas fossem cada vez mais raras, pela ausência de irracionalidade, pela ausência de religião. Eu gostaria de viver numa sociedade onde a religião fosse apenas uma lembrança. Essa é a sociedade onde eu gostaria de existir e de viver. Eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Niilista. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.